Saudações a todos. Estamos dando início agora a mais um estudo de Cartas de Paulo, dando continuidade em 1 Coríntios. Nos últimos encontros, nós já fizemos o estudo dos capítulos de 1 ao 7, onde nós estudamos divisionismo, imoralidade, exposição judicial, imoralidade sexual do ponto de vista de um alerta contra recaídas, celibato, percepção da iminência da chegada de Deus, divórcio, casamento, consagração. Hoje nós vamos avançar e talvez consigamos chegar até o capítulo 13, para mim o mais bonito de todos. Mas de imediato vamos à vinheta. Começando então o estudo, fizemos uma rápida revisão, onde Paulo responde a uma réplica dos corintianos com relação a uma missiva anterior dele que foi extraviada, e apresentam problemas que Paulo rebate um a um sob o ponto de vista da doutrina cristã iniciante. Ele fala sobre o divisionismo que estava acontecendo na igreja de Corinto, sobre problemas de moralidade sexual, principalmente, onde havia escândalos que estavam sendo tolerados de uma maneira que ele não concordava, lavar roupa suja fora de casa, onde membros da igreja foram reclamar na justiça da época uma briga entre si, ele achava isso errado. De novo, questões de moralidade sexual, onde ele alerta que, com aquela frase famosa dele, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ele alerta aí que se nós já, os membros da igreja da época, haviam conseguido superar o estado de pecado e conseguido as graças de Deus, isso não era garantia de que não poderiam ter recaídas e perder essas graças recém-conquistadas. Entra sobre celibato, com várias questões sobre celibatos, mas também sai outra frase famosíssima dele: é melhor casar do que abrasar-se. Dá um toque na percepção que havia entre os apóstolos de que o retorno de Jesus ia ser rápido, a percepção de uma iminente chegada do reino de Deus. Eles contavam uma escala de tempo como nós hoje, no relógio, no calendário, enquanto que nós sabemos que as questões divinas são contadas em outra escala de tempo. Aquilo que para Jesus era iminente, para nós já se passaram 2000 anos e está começando a acontecer. Divórcio, casamento, a consagração a Deus, foram outros aspectos já tratados. Vamos começar então o tema de hoje com Coríntios 8, onde são abordadas questões de idolatria, consumo de alimentos sacrificados a ídolos pagãos e amor ao próximo. A questão basicamente era a seguinte: uma cidade de Corinto era uma cidade, ponto de convergência de várias culturas, de várias etnias, de várias religiões também. E ainda se praticava as religiões consideradas idólatras, pagãs, muito da religião grega, que pediam sacrifícios. E a questão é que haviam membros da igreja cristã, recém-criada, que estavam consumindo a carne de animais sacrificados a ídolos pagãos. Isso escandalizava alguns e pediram uma posição de Paulo sobre essa questão. Tem a ver com a idolatria, e a resposta dele é muito interessante, inteligente e profunda. Esses próximos capítulos vão pedir de nós um pouco de atenção para entrarmos na essência do pensamento de Paulo, que por mais que
alguns possam pensar que está defasada no tempo, nós vamos perceber que por trás do que ele dizia, por trás das palavras dele, tinha um pensamento e uma postura, ao contrário, avançada até para os dias de hoje. Então ele começa definindo que, para os cristãos, um ídolo não significava nada. Só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, e que então, se alguém sacrificava um animal, aquele ídolo estava sacrificando a uma estátua. Isso não teria nenhum significado crítico para o cristão, mesmo que esse alimento fosse consumido. Porém, ele percebia um grande inconveniente, não no consumo do alimento sacrificado para um deus pagão, mas se a pessoa que comesse esse alimento ou que visse um outro cristão, um irmão, comendo deste alimento, se essa pessoa tivesse uma consciência fraca, como ele define aqui, um pensamento fraco, se não entendesse com profundidade que aquilo não era nada, porque aqueles ídolos não representavam nenhum Deus verdadeiro, mas se ela fosse induzida a se contaminar com o pensamento que aquilo ali de fato tinha um significado, que aquele Deus falso para o qual o alimento, o animal foi sacrificado, poderia ter algum poder, alguma influência, algum efeito, isso sim seria negativo. Então, nas palavras dele, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Mas alguns, ainda habituados com ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idolatra. Quer dizer, comem o alimento pensando no Deus para o qual o animal foi sacrificado. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada com o pensamento na realidade deste Deus, desse falso Deus, que ainda era cultuado pelos gentios da cidade. Não era o alimento em si que preocupava Paulo, mas sim a consciência, a mente, o que com aquele cristão iria assumir, iria pensar, iria ter como postura a partir do consumo desse alimento. Ele agora é mais explícito. A comida não nos torna mais aceitáveis diante de Deus. Não é porque eu comi um alimento não contaminado, um alimento preparado de acordo com as posturas judaicas da época, que eu me torno mais ou menos aceitável. Ele é arrojado. Tá? Nós não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Isso não significa nada para ele. Isso faz todo sentido nos dias de hoje. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos aqui, de pensamento, de mente, de vontade. Se alguém me vir comendo um pedaço de carne sacrificada a Zeus e pensar que eu acredito que Zeus é um Deus verdadeiro que tem poder, e ele se contaminar com esse pensamento, aí sim, aí haverá um problema. Vejamos como ele fala. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento, que sabe que no melhor não é ruim nem bom, não tem nenhum efeito real sobre nós comer esse alimento. Mas se ele pensar que tem, ele pode ser induzido a comer pensando nisso. Se alguém que tem consciência fraca vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, comer os alimentos, os animais sacrificados a esses ídolos. Será que ele não será induzido a comer do que foi sacrificado pensando nesse efeito? Perceberam? Não é muito fácil de acompanhar o raciocínio, não. Eu entro num templo de Zeus, lá tem um churrasco feito com uma vaca sacrificada a Zeus. Eu como aquilo sem nenhuma preocupação com Zeus, é um alimento que eu consumo. Não me fez mal. Mas um outro irmão, me vendo entrar lá
e me vendo comer um alimento sacrificado a Zeus, pode pensar que eu estou valorizando esse falso Deus e se contaminar com essa ideia. Então, portanto, se aquilo que eu como leva um irmão meu a pecar, a ter esses pensamentos, a valorizar um falso Deus, eu nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Agora aqui a preocupação dele não é com o alimento. Ele entra lá e come. Não tem problema nenhum. Mas ele, ao serviço de fazer isso, pode fazer um irmão tropeçar. Tropeçar como? Sendo induzido a acreditar que existe algo de real no templo de Zeus. Então, se é por isso, se isso for possível acontecer, Paulo diz, não vou comer carne nenhuma, porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida de um irmão meu. Eu não quero induzi-lo a pensar coisas erradas. Então, em Coríntios 8, esse é o resumo. O alimento em si não importa. O que importa é como eu serei interpretado. Como eu vejo isso, aí eu vejo isso numa boa. Isso para mim não tem nenhum significado, é uma carne como outra qualquer. Mas se alguém eu me ver fazendo isso, valorizar de maneira diferente, eu estou sendo um tropeço na vida espiritual desse meu irmão. E isso é o que eu tenho que evitar. Vamos guardar esse tipo de pensamento, essa preocupação com o próximo, de não induzir um mau exemplo. Não é que ele seja um mau exemplo. Para ele não tem problema, mas ele pode induzir, ser interpretado erradamente. E ele só vai se repetir em outras situações de maneira também bastante interessante. Então, Coríntios 9. Aqui, ele se defende de uma acusação de que ele está recolhendo donativo. E, de fato, a igreja de Jerusalém passava por problemas financeiros sérios. Ele esteve lá em conversa com Pedro, ele planejou fazer uma ronda pelas igrejas fundadas por ele para recolher donativos para abastecer Jerusalém, que tinha uma carga de trabalho de caridade muito grande e que precisava de verba para manter a caridade que eles faziam. E ele executou essa proposta dele e recolheu donativos. Tá? Mas, além disso, na época, um pregador, um rabino, aquilo era uma profissão. Jesus não é uma profissão. Era encarado como uma atividade e que precisava ser remunerada no sentido de que esses pregadores tinham que subsistir. Tinham que comer, tinham que beber, tinham que se vestir, tinham que poder viver. Como hoje é nas igrejas. Todas as igrejas hoje convivem bem com isso. E naquela época também, de uma maneira um pouco mais livre, mais solta, mais natural até. Mas ele foi sendo criticado por quem? Pelos gentios, que não entendiam muito bem esse costume judaico. Então ele replica assim, nós pregadores, não temos o direito de comer e beber? Se comer e beber, eu morro, e aí não vou poder pregar. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como os outros apóstolos fazem, os irmãos do Senhor e de Pedro fazem? Pedro era casado. Tá? Então eu tenho que dar de comer também para minha esposa. Isso tem que vir da minha atividade. Qual é meu trabalho? Meu trabalho é pregar a boa nova do Evangelho. Então isso era natural, mas a igreja de Corintos não olhava isso com muito bons olhos. Ele explicou isso de maneira mais detalhada e conclui da seguinte forma, porque ele era um caso especial. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, nós não temos ainda mais, porque ele foi o fundador daquela igreja. Porém, nós nunca usamos esse direito, de fato. Antes mesmo de se tornar um pregador, antes de se unir aos que pregavam a boa nova do Evangelho, durante o seu período de transição, a primeira preocupação de Paulo foi não ser um peso para ninguém. Ele aprendeu a tear. Ele carregava com ele um tear e aonde ele estava, ele dedicava o seu tempo livre a fazer tapetes, vender tapetes
e ele subsistia dessa renda. Ele não dependia de donativos para o seu próprio sustento. Então, quem reclamava isso dele não percebeu isso. Quando ele pedia donativos, era para a igreja de Jerusalém. Pelo contrário, nós, falando dele, nós nunca usamos esse direito. Nós suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho do Cristo. O que é suportar tudo? A carga de trabalho pesada, um trabalho árduo, uma renda escassa, se alimentava muito mal. Depois que ele entrou nesta vida, a sua saúde ficou bastante prejudicada. Ele era muito magro, ele teve doenças, ele sofreu muito pelas condições duras da vida que ele se propôs a levar, viajando de um lado para o outro com poucos recursos e muitas vezes sofrendo flagelos por aqueles que não aceitavam a sua pregação. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Isso é uma outra realidade. Os trabalhadores dos templos judaicos, os sacerdotes e os demais, se sustentavam com as oferendas para esse templo. E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Sim. Os sacerdotes recebiam parte das oferendas. Fazia parte da cultura, da tradição, esse tipo de situação. Aliás, desde que o mundo é mundo, né? A classe sacerdotal sempre teve isso, e por isso alguns haviam com olhos meio atravessados, porque abusos sempre existiram. Mas eu, Paulo de Tarso, eu não tenho usado nenhum desses direitos. Eu poderia, mas não faço isso, não uso desses direitos. Eu vivo do meu próprio trabalho como tecelão. Por que eu faço isso? Qual é a minha recompensa? Apenas uma. Pregando o evangelho, eu o apresento gratuitamente. Não cobro nada, não peço nada, não usando dos meus direitos que poderia ter ao pregá-los. E desta maneira ele tem mais liberdade de exposição. Porque ele não está ali tentando convencer alguém, um gentio, para depois pedir donativos, quase que um pagamento pelo seu trabalho. Então, com isso, ele era livre para pregar sem ter esse tipo de preocupação. Foi uma réplica fácil para ele. Essa réplica já estava preparada desde antes dele ser o pregador, quando ele assumiu a profissão de tapeceiro. Passamos agora para Coríntios 10, onde o assunto aqui que está sendo questionado e que ele vai rebater é quase que um resumo, um ajuntado de outros. Ele já começa com esta parte, mas o resumo seria: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, não importa o que vocês estão comendo, não importa o que vocês estão bebendo, não importa o que vocês estão fazendo, desde que isso seja para a glória de Deus. Importa o objetivo. Isso é profundo. Isso é profundo, porque lembra de que como Jesus era com os fariseus, as aparências, né? Haviam aqueles que viviam pelas aparências. Importava era aparentar ser um crente, aparentar um amor a Deus, aparentar o cumprimento da lei. Quem faz pelas aparências, a sua recompensa é o reconhecimento daqueles que se deixam, que acreditam nisso. Mas aqueles que fazem isso por amor a Deus, funciona diferente. Aí a recompensa vem de Deus e não do reconhecimento do próximo, da massagem no ego, da vaidade, do orgulho. Isso é a essência do que ele está dizendo nesse capítulo. Mas aí faz um pupurri. Não seja idólatra, já tinham falado sobre adorar os ídolos. Não pratiquemos imoralidade, já por 2 capítulos mais até ele falou sobre moralidade, inclusive a sexual e principalmente a sexual. Não devemos pôr o Senhor à prova. Quer dizer, vou testar se ele tolera ou não tolera isso aqui que eu estou fazendo.
vou testar se ele de fato existe, se é real, se vai cumprir as suas promessas e ameaças. Essa é interessante. E não se queixem. Lamúrias, ó Deus, ó dia, ó vida, eu pratico todos os mandamentos, sigo a lei, mas eu aqui estou sofrendo tanto. Ele condena essa postura negativista. E de novo retoma aquela questão da percepção de que os tempos são chegados. Essas coisas aconteceram antes, mas elas foram escritas como uma advertência para nós sobre que está chegando o final dos tempos. Ou seja, o nosso tempo de nos regenerarmos, de nos convertermos, de nos transformarmos, de conquistarmos as graças de Deus, está acabando. É agora ou seremos condenados. Assim, e aí vem aquele lembrete, aquele que julga estar firme, aquele que julga que já está livre do pecado, que já pratica o evangelho conforme pregado por Jesus, cuidado, pode cair. Isso é uma grande verdade. Mesmo entre os espíritos mais evoluídos e avançados, a vida na matéria tem muita armadilha, tem um grande perigo. E há aqueles que caem. Tem a recaída, entre aspas, em posturas não condizentes com o amor pregado por Jesus. O mundo de Mamon é muito tentador, é muito envolvente, é perigoso nesses termos. Então, não é porque... Agora eu vou falar do raciocínio reencarnacionista. Não é porque em vidas passadas eu já superei essa fase que numa futura reencarnação eu não posso ter uma recaída. Ele, mesmo sem ter uma boa noção do processo reencarnacionista, ele já tinha percebido isto e alertava os cristãos da igreja de Coríntios para tomar esse cuidado. Fujam da idolatria. Eles estavam cercados de idolatria. Estava ali numa metrópole da época onde os templos de cultura grega e romana, greco-romana, cercados de falsos deuses, e a tentação era grande. E aí ele solta, já falamos sobre ela, agora ele repete aquela frase, uma das frases que acho que imortalizaram Paulo com muita propriedade. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Na figura aí, nós podemos beber, nós podemos fumar, nós podemos praticar um sexo desregrado com prostitutas, nós podemos fazer qualquer coisa. É o livre-arbítrio, tudo posso é o livre-arbítrio. Mas nem tudo me convém, é a causa e efeito. Porque se eu retroceder e vou começar a praticar ações gerando efeitos negativos, eu vou ter que passar por esses efeitos negativos. Se eu resolvo fumar, contrair um câncer depois, é um problema do meu livre-arbítrio. Não convém fumar. Todo mundo sabe disso, mas felizmente a coisa está diminuindo um pouco. Mas o vício do fumo está por aí, o vício do álcool está por aí, o vício das drogas está por aí. E outros que a gente não precisa falar aqui agora. E agora ele fala sobre a questão da vida na matéria. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. O equivalente a Jesus dizer sobre o mundo de Deus e o mundo de Mamon. Você não pode viver no mundo de Mamon e no mundo de Deus ao mesmo tempo. Você tem que escolher um dos dois. Ou você vai adotar os valores do mundo de Deus, ou vai ceder às tentações do mundo de Mamon. Não é possível participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo, quer dizer, sair de uma e ir para outra. Tem que escolher um dos dois.
Nisso ele é inflexível com ele mesmo, ele é muito duro com ele mesmo quanto a isso. Muito rigoroso, muito zeloso do cumprimento desses valores. E repete, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Por quê? Porque apesar de tudo ser permitido, nem tudo edifica. Ele não está nem entrando aí na lei de causa e efeito, na lei do karma, porque essa lei não estava ainda visível para ele claramente. Jesus não tornou essa lei, não incorporou ela de forma explícita, falou de forma implícita, mas não de forma implícita. Mas é óbvio, nem tudo edifica. Nem tudo edifica perante os valores que ele pregava. Então, se eu sou uma pessoa dada aquelas imoralidades, por exemplo, a prática sexual com prostitutas, tá? Isso não pode ser edificante. E do ponto de vista espiritual, nós já falamos sobre isso num estudo anterior. Tá? Há problemas sim. Não são só as doenças sexualmente transmitíveis que nós podemos pegar numa relação sexual com um parceiro não edificante. Aqui ele dá esse apanhado geral. Ele dá essa balançada na turma. Tomem cuidado, tudo bem. Falamos disso tudo até agora. Vocês podem praticar isso tudo. Algumas coisas vocês até podem praticar sem problemas. Porque, por exemplo, a questão da carne. Porque vocês estão acima disso, já superaram isso, não vão se deixar contaminar. Mas cuidado que o teu irmão do lado pode ver o teu exemplo e interpretar mal e cair. Então ele vai além de dizer que você tem que tomar cuidado com o que faz, independente do que acontece contigo, mas pensando no irmão. E, se ao contrário, se eu faço coisas não edificantes, aí eu estou em queda mesmo. E essa queda, ele alerta que foi no outro ali que ela pode acontecer. E a recomendação dele para fechar o raciocínio. Não estejam à procura do seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. É uma outra maneira de dizer aquilo que Jesus pregava. Faça aos outros se você gostaria que fizessem a si mesmo. Faça o bem aos outros, e agora é Paulo falando, como você gostaria que fizessem contigo. Mas ele nem coloca condicional, olha, percebe como ele não quer nem saber se vai ter ou não esse retorno. Faça o bem pelo bem aos outros. Não se preocupe com o seu bem, se preocupe com o bem dos outros. É um altruísmo extremo, é uma pregação extrema de altruísmo, mas ele não eram palavras, no caso de Paulo, Paulo foi alguém especial. Não eram palavras soltas, como muitos pregadores adotam. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Ele vivia assim. Ele tinha autoridade para falar essas coisas, como Jesus era reconhecidamente alguém com autoridade para pregar o que ele pregava, porque ele vivia assim também. Nesses termos, Paulo estava confortável, como estava confortável com a questão dos donativos e outras. Aí vamos ver o resumozinho agora. Como de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe. As coisas por si só não são pecaminosas. Se algum descrente te convidar para uma refeição e você que quiser ir até a casa dele, vai. Como que for oferecido, sem nada a perguntar por causa de consciência, você não precisa desenvolver a culpa. Olha, não falando de culpa aqui agora, mas ele está falando da culpa. Agora, se eu vou lá, como aquele churrasquinho de boi oferecido a Afrodite, e fico com a minha consciência pesada, porque eu estou ali, de alguma forma, indiretamente, fazendo uma exaltação, um louvor a Afrodite, aí eu desenvolvo a culpa. E isso, sim, isso é perigoso. Trabalhar a culpa é algo que as religiões trabalham, mas talvez não da forma melhor. Culpa é algo muito sério para depois que nós largamos o corpo físico. Aqui o corpo físico amortece a questão consciencial. Quando nós estamos fora do corpo físico, isso volta com uma intensidade multiplicada. Agora, então, o princípio, o que ele está dizendo? Você pode fazer isso tudo, se não tiver problema de consciência. Se você não se sentir culpado, pode fazer. Mas se alguém lhe disser
isto foi oferecido em sacrifício, você vai lá, sabe que foi. Tudo bem. Mas se for ou seja, se alguém disser, estamos aqui fazendo um louvor a Deus, é uma extensão desse sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que comentou isso, como por causa da consciência. A tua consciência pesar, não come. E se essa pessoa está fazendo isso em louvor e vai achar que você está corroborando esse louvor, que você está aprovando esse louvor, não coma também. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Uma colocação que ele coloca. Eu tenho liberdade de comer? Tenho. A consciência do outro é outra coisa. Como é que está a minha consciência? Mas, e se eu servir de pedra de tropeço? Aí é outro problema. Não sendo isso, assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo pela glória de Deus. Você repetindo essa frase. Se eu estou fazendo isso em homenagem ao Deus verdadeiro, ao Deus único, né? E não a um ídolo, tá? Por ele tudo bem. Claro que tem outras questões menores que nós não precisamos entrar no mérito aqui agora. Eu vou beber até cair porque eu estou glorificando Deus. Isso é outra história. Vai beber até cair, vai se viciar, vai estourar seu fígado, vai morrer de cirrose, causa e efeito. Tá? Mas o raciocínio maior dele aqui não entra nesse mérito. O raciocínio maior é que, intrinsecamente, do ponto de vista espiritual, o que importa é como a tua consciência lida com isso. Acho que é uma maneira de resumir. E, de novo, a preocupação com o próximo. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Não seja um mau exemplo. Eu não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos. Então, se eu estou sendo pedra de tropeço para os outros, eu não posso fazer isso. Mesmo que isso fosse bom para mim, porque será ruim para eles. Então, não faça. A preocupação, o altruísmo aí nele é enorme. Ele não se valoriza. Ele valoriza o bem do próximo. Coríntios 11. Coríntios 11. Aqui, de novo, eu tive uma crise quando me preparei para Coríntios. Como já tinha tido antes, já tinha comentado antes. Porque nesta parte aqui, esse é um dos trechos que Paulo é muito criticado. Alguns chamam Paulo de machista. Outros chamam ele, usam uma palavra de misógino, aquele que tem aversão às mulheres, que condena as mulheres. Aversão não é no sentido de sexualidade, não, mas no sentido de considerar que a mulher é um ser inferior. E, de fato, lendo ao pé da letra, isso é um dos problemas da leitura ao pé da letra, essa conclusão pode ser tirada. Mas aí, se vocês quiserem dar um trabalho e procurar na internet, coloquem lá, Paulo era machista, Paulo era misógino, vocês vão encontrar defensores que vão além da letra fria. E tiram indicativos bastante interessantes da questão do porquê Paulo fala o que falou agora. Vou ter que mostrar para vocês, né? Já me chegaram e me dizer, não, vamos pular isso. Eu acho que pular não é uma boa. Temos que encarar a situação porque nós estaríamos desprestigiando Paulo se a gente simplesmente ignorasse os problemas. Os problemas precisam ser enfrentados de cabeça descoberta, ao contrário do que está dito aí sobre as mulheres orando, para que haja uma melhor entendimento. Até porque ele pode estar errado, sim, e se estiver errado, é bom que a gente saiba que está errado, mas não cometeu o mesmo erro. Porque ele era falível também. Nem tudo que ele falava era em línguas, ele estava profetizando, nem tudo era inspiração divina. Uma parte, mesmo o melhor médium hoje, uma comunicação espiritual, tem sempre uma parte da pessoa, do médium, e uma parte que é inspirada pelo Espírito Santo, pelos espíritos que o assistem. Mas, na essência, ele vai falar sobre uma reclamação de mulheres orando e profetizando com a cabeça descoberta. Era um escândalo isso. E uma questão de refeições comunitárias. Eu vou explicar logo isso.
Lembram que nós já mostramos que a igreja era muito heterogênea. Haviam membros ricos e trabalhadores da classe social inferior, mais baixa, que mal conseguiam se sustentar. Era aquela história da mão para a boca direto. Não dava para guardar comida. E durante os encontros, as cerimônias, né, a missa, que estava nascente ali, eles se reuniam e ficavam algum tempo reunidos. E alguns levavam alimentos para fazer um lanchinho. Os ricos, então, em um dado momento, abriam seu farnel com aquelas iguarias e se alimentavam sem preocupação com os outros que traziam talvez um pedaço de pão ou não traziam nada, não tinham nada para trazer, que estavam ali passando fome. Uns passando fome e outros enchendo a pança, no bom sentido aqui, se fartando, se regalando com as melhores iguarias da época. Isso criava um constrangimento geral. E é disso que ele vai falar agora. E das mulheres orando e profetizando, porque entre o judaísmo as mulheres nem podiam orar e profetizar. Elas tinham que ficar atrás, meio que encolhidas, em segundo plano nos templos e de cabeça coberta. E lá estavam orando e profetizando com cabeça descoberta. Esses foram os dois problemas que são postos em Coríntios 11 e vamos acompanhar como é que Paulo lida com isso. Aparentemente não muito bem, mas podemos aprofundar as questões dele. E ele começa dizendo o seguinte: tornem-se meus imitadores, façam como eu faço. De fato, nós já vimos que ele era um exemplo de austeridade. Inatacável a austeridade dele. Então, me imitem, está na dúvida, me imitem. Mas eu imito o Cristo. Então, tornem-se meus imitadores, como eu sou o imitador do Cristo. Vocês estarão imitando o Cristo. Já que vocês não tiveram contato direto com ele, estão tendo contato comigo, vejam como eu faço e façam igual. Aí começam as questões meia misóginas, meia machistas. Numa primeira leitura ao pé da letra, entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. É do Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. E a cabeça do Cristo é Deus. Então aí coloca uma hierarquia. A mulher lá embaixo, o homem acima, na cabeça dela, o Cristo na cabeça do homem e Deus na cabeça do Cristo. Isso é uma hierarquia muito bem estabelecida aí. A mulher na posição mais inferior dessa hierarquia. Muito bem. Não vamos entrar muito no mérito aqui não, para não exagerar na coisa. Vamos pegar só alguns pontos. Qual era o problema? É que o cobrir a cabeça era um sinal de alguma autoridade sobre aquela cabeça. A mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Na primeira leitura, a autoridade do homem. O homem manda na mulher. Naquela época, mandava muito na mulher. É uma coisa que normalmente nos evangelhos e na literatura e nos filmes não se fala muito sobre isso. Recentemente, eu levei um choque quando fui assistir um seriado sobre Maria de Madalena. E aí eu fui pesquisar e vi que era assim mesmo. A mulher era extremamente... Ela não podia se sentar à mesa junto com o homem na hora da refeição. Quando Jesus manda a mulher de Pedro se sentar ao lado dele para fazer a refeição, aquilo foi meio escandaloso. Ela reage, Pedro balança e aceita porque era ele que estava dizendo. Aí, isso é o pensamento vigente da época. Observe o seguinte: 2000 anos atrás, se hoje o mundo ainda é machista, se hoje as mulheres ainda estão brigando pelos 50% dela, se hoje é sobejamente conhecido que o salário médio da mulher é inferior ao salário médio do homem, que a mulher está praticando a mesma função, ela tende a ganhar menos e outras coisas piores que isso, imagine na época com esses outros costumes. Tá? Então, Paulo estava imerso nesse ambiente, era a cultura, aquilo era o normal. A mulher de Pedro não queria se sentar à mesa quando Jesus disse para ela sentar.
Até ela se escandalizou com aquilo. Observe que a questão cultural é muito forte. Até aquele que é oprimido se escandaliza quando alguém não segue a tradição. Então ele colocou ali a situação da época. Mas no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ele cria aqui o quê? Uma dependência recíproca, uma igualdade. Meio disfarçada, meio camuflada, no meio de tantas outras coisas ali que seguiram, né? Desonra a sua cabeça, a cabeça da mulher é do homem, e por aí vai, no meio disso tudo que eu não quis ler, ele solta essa. Dependência recíproca. Aí bate de novo. Costumes da época. Ele fica oscilando. Pois, assim como a mulher proveio do homem, o homem nasce da mulher. Nesse caso aqui não oscilou não, me desculpa. Nesse caso aqui, ele reforça o raciocínio. Tá, tudo bem, porque qual é o grande argumento para a mulher ser inferior ao homem? Ela veio do homem, ela é do homem. A costela era do homem, então ela é um objeto pertencente ao homem. É uma coisa que o homem manda e desmanda. Mas então ele dá uma réplica bastante interessante. Assim como a mulher proveio do homem, o homem nasce da mulher, então o homem também proveio da mulher. A primeira mulher, seguindo, né, a visão do criacionismo, a mulher, Deus fez a partir do homem. Mas os homens que vieram depois de Adão, nasceram de mulher. Mas não importa, porque tudo vem de Deus. Aí coloca tudo no mesmo saco. Tudo vem de Deus. São questões menores essas que vocês estão discutindo aí. O que importa é que todos nós somos criados por Deus. Agora ele vai para a comida. Há divisões entre vocês. Eu sei. É até bom que haja divergências entre vocês, porque as divergências vão mostrar quem é quem, o que cada um pensa, age, sente. É aquela história do juízo final. Nós estamos aqui agora próximos a uma época de seleção entre o joio e o trigo, onde cada um tem a oportunidade de mostrar o que é. Então, naqueles momentos lá, segundo Pedro, tem até essa vantagem. Se eu sou capaz de meio que me exibir na frente de um irmão com fome, comendo aqui, me fartando e não deixando sequer migalhas para ele, isso tem algum significado do ponto de vista espiritual. Então, ele está dizendo o quê? Nós estamos sendo avaliados a cada momento. O que vocês estão fazendo aí está sendo avaliado. Cuidado, você pode ser reprovado. E dá uma solução simples. Por que cada um não come na sua própria casa? Não. Primeiro, desculpa, antes de chegar nesse ponto da solução, ele está explicando melhor. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Tá? Ainda está agora detalhando essa questão que eu já tinha explicado. Eu chego lá a hora que eu quero, não tem nenhuma regra para isso, eu me exibo numa ceia farta e o outro que no máximo levou um pedacinho de pão, fica poupando para quando sentir fome, a fome aumentar, e o outro bebe até se embriagar. Imagina como isso era uma cerimônia numa igreja cristã iniciante, né? Faltava muita regulamentação. Ali ainda tinha muita influência das tradições, dos costumes de uma cidade heterogênea. Então, são essas divisões que ele está falando, inclusive essa questão da fome. E aí vem a questão da casa, que não está frisada, mas será que vocês não têm casa onde comer e beber? Por que vocês não comem em casa, não bebem em casa e já chegam na igreja sem esse problema? Afinal de contas, dá para ficar 2, 3 horas sem comer, que é a solução que nós fazemos hoje. Ninguém leva lanchinho para fazer piquenique no meio de um culto, seja ele protestante, seja uma missa, seja um centro espírita, ou seja o que for. Ninguém para lá para fazer um lanchinho. Peraí, pastor, que agora eu estou com a boca cheia, não posso rezar. Tá? E o que fazer isso é desprezar a igreja de Deus. É a conclusão dele. Vocês podiam fazer isso em casa. Trazer isso para a igreja é uma exibição e uma humilhação para os que não têm esses recursos. Óbvio. Então vocês não estão sendo
vocês não estão sendo fraternos, no mínimo, né? Fraternos. Quando vocês se reunirem para comer, olha a regra clássica de educação, espere um pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa de preferência, para quando vocês se reunirem, isso não resulta em condenação pública, você está comendo aqui na minha frente, não está me dando. Então ele dá algumas soluções de educação e de organização de um culto. Simples, mas que precisaram ir até ele, porque as coisas estavam assim nesse pé. Então, falamos aqui sobre a questão das mulheres. Sim, espera lá, antes de continuar, porque aqui acaba este capítulo. Vamos falar um pouquinho mais sobre as mulheres. Nós vimos aqui que ele primeiro começa sendo literal, o homem é a cabeça da mulher, a mulher segue o homem, depois ele dá uma amenizada no final. Mas eu vi esse argumento até na internet, eu achei muito interessante. Estavam reclamando do quê? Mulheres orando e profetizando com a cabeça descoberta. Aqui ele focou a cabeça descoberta. O que ele fez? Ele, tá bom, ok, é escandaloso, então vamos... Isso não é, com certeza, para quem falou aquilo sobre comer carne, aquilo sobre faça o que você quiser, desde que faça ou louvando a Deus, aquilo que foi falado antes, façam tudo pela glória de Deus, para quem pensa assim, gente, não é um véu na cabeça ou não está na cabeça que iria preocupar ele. Com certeza, isso não era uma preocupação para ele. Ele estava só cedendo aos costumes, talvez porque ele reconheceu que não podia exagerar muito. Agora, na hora que a coisa ficou séria, que foi a questão, por exemplo, da circuncisão, esse ele bateu de frente com os apóstolos, direto com os apóstolos. Por quê? Porque na circuncisão ele não conseguiria divulgar o evangelho para os gentios. Que uma pessoa de idade, já olha, está aqui, isso é uma fé nova, aqui nós temos um Deus único, Jesus, seu filho, veio pregar isso, mas você tem que se circuncidar. Na época, dizem que dói a beça quando se faz isso como adulto. Tá? Sem anestesia, isso não era uma coisa que os gentios iam aceitar. Então era um impedimento para ele espalhar o evangelho do Cristo pelo mundo afora. Ele bateu de frente. Agora, uma questão de véu coberto, ele meio que contemporizou. Com certeza não era um pensamento dele. Ele aqui, nesses argumentos todos, a mulher, o homem, etc., ele meio que cedeu. Não vou aqui criticar se devia ou não devia ter cedido. Ele bateu de frente em outras coisas. Talvez até ele culturalmente também... Cultura é uma coisa muito difícil. Se você nasce e vira uma cultura, você nem percebe os problemas dessa cultura. Talvez ele nem tenha percebido direito algumas coisas aqui. Mas ele não falou nada sobre mulheres orando e profetizando. Isso não era permitido numa sinagoga. As mulheres não podiam fazer isso. Ele só se preocupou, ele jogou para o lado menor. Vocês querem reclamar? Então tá bom. Ele cedeu de um lado e impôs o outro. O outro nem entrou em discussão. As mulheres podem orar sim, podem profetizar. E ele foi muito ajudado por mulheres na disseminação do evangelho e na fundação de igrejas. Tem uma lista aí de mulheres que os ajudaram. E até mesmo nos cultos. Em algumas participavam mesmo ativamente dos cultos. Então, o profetizar é a mediunidade, o exercício da mediunidade. Orar é a simples oração em voz alta, que fosse, etc. Tem que seguir normas, regras que foram estabelecidas, porque tem uma outra reclamação que não deve ser mais à frente, em que estavam fazendo um trabalbúrdia, todo mundo orando, profetizando, falando em voz alta, aquilo é uma confusão. Aí ele estabelece mais à frente que as mulheres deveriam se calar e em casa discutir com o homem, que era melhor preparado por aquela cultura. A mulher não teve a educação religiosa que os homens tinham, para tirar as dúvidas, para não fazer confusão. Eu já estou dando uma interpretação leve. Mas alguns vão dizer que ele mandou a mulher calar a boca. Mais à frente, isso é spoiler. Desculpem. Mas aqui,
Ele não falou nada sobre. A mulher pode orar, pode profetizar, mas coloca um véuzinho na cabeça e pronto. Satisfaz o que ele pediu lá, não vamos criar muita confusão. Basicamente é isso. Então, visto desta maneira, ele é tolerável. É claro que uma frase como essa parece muito machista. O homem é a cabeça da mulher, o Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça do Cristo. A mulher ficou lá embaixo. Aí ele tenta equilibrar. Ele morde e assopra. Não. O homem vem da mulher. A mulher veio do homem, mas o homem vem da mulher. E os dois, um é dependente do outro. Isso também era uma realidade. Sinal que ele, no mínimo, estava dividido. Mas ele cedeu aqui. Cedeu. Alguma coisa ele cedeu. Talvez sim aquela história que ele... Aquele ditado, né? Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Ficou o véu, mas as mulheres oravam e profetizavam. Coríntios 12. Agora ele vai falar sobre dons espirituais. Não sei se nós temos tempo ainda para isto. Temos. Vamos terminar aqui com... Vamos deixar o 13. O 13 é maravilhoso. Para o próximo. Ele vai falar aqui sobre mediunidade para quem já entende a questão da mediunidade. E isso tem vários nomes. Não queria perder tempo aqui com terminologia. Alguns chamam de mediunidade, outros chamam de falar em línguas. Mas o fenômeno é o mesmo. Aqui ele fala em dons espirituais. Alguns receberam dons espirituais e praticavam esses dons. É até interessante ver que dons ele discrimina aqui. E começa dizendo, há diferentes tipos de dons. Como há diferentes tipos de ministério, de trabalhos devocionais. Como há diferentes formas de atuação. Mas é sempre para o mesmo Deus, que nos deu os dons e para o qual nós estamos em ação. Aí começa a descrever. A uns é dada a palavra de sabedoria, né? Como Salomão, por exemplo, recebeu a palavra de sabedoria. A outros a palavra de conhecimento. Olha que faz uma distinção interessante, sabedoria e conhecimento. Conhecimento é conhecimento mesmo, é a cultura, a arte e cultura, é aquilo. Você pode pensar cientificamente, fica mais fácil, né? Eu tenho conhecimento de como se processa uma onda de rádio. Claro que não era na época, mas eu tenho conhecimento de como funciona isso ou aquilo, mas eu tenho sabedoria para resolver um problema, como foi o das duas mães que disputavam o mesmo neném. Para outros, a fé. A fé para ele era um dom. E de fato, olha, tem gente que eu tiro o chapéu pela sua fé. A outros, o dom da cura. Jesus foi o maior de todos. Nas correntes espiritualistas, a gente chama isso de mediunidade de cura. Aqui ele chamou de dom de cura. Poder de operar milagres. Sem entrar no médico era um milagre. A cura é um milagre também, mas tem outros milagres que podem ser feitos. E os vários tipos de mediunidade operam milagres, e os vários tipos de mediunidade chamadas de outras coisas, como falar em línguas. É um milagre. Como é que fulano está falando na língua de um chinês? Ele não sabe chinês, ele conseguiu converter um chinês porque ele falou em mandarim. É um milagre. É uma mediunidade. Há outro dom da profecia. Profecia em alguns segmentos. Outros chamam isso de premonição, por exemplo, de vidência. Tem vários nomes para profecia. Há outro, discernimento de espírito. Olha essa daqui, olha que disfarce, que bonitinho. Discernimento de espírito. Nas comunidades mais ligadas para as questões espiritualistas mesmo, isso aqui é evidência. Ver um espírito, discernir, estou vendo um espírito, tem evidência. Há outros, a variedade de línguas. Tá falando em línguas, para alguns é psicofonia. Um espírito assumiu que sabe aquele idioma, assumiu e está falando usando o equipamento fonético, não. Usando lá os órgãos do médium. E ainda outros, interpretação de línguas. Ou estão entendendo, um fala, o outro entende. Então, é que fala em dons. Modernamente, algumas religiões falam em mediunidades. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos.
Agora ele vai dar aqui uma organizada. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Observe a graduação. Né? Algumas disciplinas iniciáticas têm isso muito bem definido, os graus, né? Que você vai conquistando graus e progredindo na sua iniciação. Ele coloca, em primeiro lugar, o apóstolo, que é o discípulo. Ali. Segundo, o profeta, aquele que já tem o dom de fazer profecia, já tem a premonição. Em terceiro, o mestre, aquele que já consegue, tem o conhecimento e a sabedoria para ensinar. Aí tem o milagre. E coloca o dom de cura até um pouco acima. A cura como um milagre mais necessário, né? Mais útil. Os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm o dom da administração, os que falam diversas línguas, ele coloca tudo ali no saco. Ali. Mediunidade. Bom, depois que ele colocou os dons espirituais e descreveu vários desses dons, e descreveu até uma hierarquia daqueles que receberam esses dons, ele vem e diz assim, tá, tudo bem, é muito bom ter esses dons, falar em língua, todos têm dom escolar, todos falam em língua, todos interpretam, todos realizam milagres, eu estou lendo a parte da letra miúda, tá? Todos são apóstolos, são profetas, mas tem aqui um trabalho a ser feito. Você, pelo fato de você fazer uma cura, ou uma profecia, ou falar em língua, não quer dizer que você já é o bam, não. Pode estar faltando algo. Vocês têm que se dedicar a melhorar esses dons. Mas como é que eu vou melhorar o meu dom? Aí ele solta essa. Passa agora a mostrar-lhe um caminho ainda melhor que exercer esses dons. Poxa, melhor do que curar, melhor do que fazer milagre, melhor do que fazer profecias, falar em línguas. Do que será, que caminho é esse que Paulo vai indicar agora, vai mostrar agora? Bom, Paulo vai mostrar agora, não nós, porque acabou o nosso tempo, nós temos que encerrar. Vocês podem procurar a Bíblia ou podem esperar a nosso próximo vídeo, nossa próxima reunião, nosso próximo encontro, para saber que caminho é esse, e aí, para mim, é o que há de melhor em Paulo. É o que ele vai apontar esse caminho agora. Por enquanto, estamos encerrando, dando todas as graças a Deus e nos comprometendo a dar continuidade no estudo de Coríntios 1, com o capítulo 13. Mais uma vez, graças a Deus, estamos encerrando.